Marina e Campos. Ela é comensal, mutualista ou parasita? Ou, como a chefona da rede aposta, desde já, na derrota do aliado? Vejo com simpatia, por definição, candidaturas de oposição a Dilma Rousseff, o que não chega a ser surpresa para o meu leitor, certo? Isso não quer dizer que eu ignore que pode, sim, haver coisa pior do que o petismo. Marina Silva como titular de uma candidatura, por exemplo, no meu perômetro, obtém mais pontos do que Dilma, e já escrevi isso aqui. Não surpreendo ninguém também nesse caso. Estou entre aqueles que consideram que, boa parte das vezes, o que ela fala não faz sentido. Mas é justamente quando faz que ela salta para a primeira posição do perômetro. De todo modo, por enquanto ao menos, que se saiba, o candidato do PSB será Eduardo Campos, hoje governador de Pernambuco. Pois bem, nesta segunda, Campos admitiu que há divergências entre o PSB e a Rede, partido que, por enquanto, usa os PSBistas como barriga de aluguel, mas que elas serão resolvidas e coisa e tal, e que aqueles que apostarem na divergência entre ambos vão perder. Segundo diz, em mais de 20 estados, há convergência. Então tá. Um dos palcos da discórdia é São Paulo. O PSB local quer se aliar ao governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB. Marina não quer saber e insiste na candidatura própria. Embora os dois grupos tenham decidido que, onde não houver consenso, cada um segue o seu caminho, parece que, nas terras paulistas, não pode ser assim. E olhem que é grande a chance de o PSB ter o candidato a vice na chapa de Alckmin caso haja acordo. Campos afirmou ainda o seguinte: se você for fazer um quadro comparativo dos problemas que tem na aliança governista em cada estado, enche uns 10 cadernos de jornal e umas 50 telas. Nós temos muito menos problemas e temos, sobretudo, a disposição de resolvê-los. Pois é, governador, eis um fato que só ajuda a distorcer a verdade caso se vá fazer uma comparação a sério. Por quê? Quantos aliados tem Dilma Rousseff? Todos. Quantos aliados tem o PSB? Que a aliança governista enfrente dificuldades em razão de suas coligações ônibus nos estados é até compreensível. Ocorre que o seu partido, até agora, tem o apoio apenas do PPS. A rede, como se sabe, ainda não existe formalmente. É claro que Marina Silva agrega, entre perdas e ganhos, um saldo positivo de votos a Campos caso se candidate a vice, por exemplo. Mas não deixa de ser impressionante o seu esforço para, na prática, impedir que seu aliado tenha um palanque forte no estado com o maior número de eleitores do país. A resistência da chefona da rede à aliança com o PSDB atende aos interesses do PSB e de Campos ou os de seu partido e dela própria. Ao tentar, de todas as formas, impedir essa aliança, Marina está tacitamente admitindo que o governador de Pernambuco já é um derrotado, que suas chances eleitorais são muito pequenas e que é preciso, desde já, pensar no cenário pós-2014. O governador de Pernambuco diz ainda: há um desejo de que essas coisas aliança com Marina não deem certo. Tem muita gente que deseja muita coisa e não consegue. Não vão conseguir essa, por exemplo. Tem lá a sua graça no jogo político e coisa e tal, mas a fala, lamento observar, não faz sentido. Digamos que o PT queira, sim, que a aliança se inviabilize. Ora, querer coisas é do jogo político. Torcer contra os adversários também. Mas de uma coisa não se pode acusar o PT: de estar criando dificuldades para Campos em São Paulo. Quem está empenhada, de forma pertinaz, nesse propósito é Marina Silva. Não há nenhuma razão objetiva para ela recusar a aliança em São Paulo a não ser, reitero, o esforço para fortalecer o seu próprio partido e a certeza antecipada da derrota do seu aliado, o que, convenham, é o fim da picada a esta altura do jogo. Sob qualquer critério que se queira, a gestão paulista é, por exemplo, bem mais verde, bem mais ecológica, do que a do Acre, onde Marina é governo há 15 anos, aliada aos petistas. Não é muito popular por lá. Na eleição de 2010, ficou em terceiro lugar em seu próprio estado, atrás de Serra, em primeiro, e Dilma.
Quem poderia estar agastado com a eventual composição do PSB com o PSDB em São Paulo é o senador Aécio Neves, PSDB, que veria o palanque governista no estado dividido entre a sua candidatura e a de Campos. Esse, sim, poderia ser um arranjo difícil e, no entanto, ele se viabilizou. Não adianta Campos tentar dourar a pílula. Quem está criando constrangimentos importantes para o PSB em São Paulo não são os petistas, mas a própria Marina Silva, que tem, como qualquer hospedeiro, refiro-me à biologia, as suas próprias prioridades. A questão é saber se Marina usará o PSB como comensal, mutualista ou parasita. Impedir a aliança do PSB com o PSDB em São Paulo caracteriza escancarado parasitismo por Reinaldo Azevedo.